Solicitamos a todos para que possam tomar seus lugares para darmos início à nossa sessão solene desta tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão solene híbrida, também através de videoconferência, para a outorga do título honorífico de cidadão goianiense ao embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, proposta pelo vereador Anselmo Pereira. Para presidir a mesa dessa sessão solene, convidamos o vereador Anselmo Pereira. Para compor a mesa, convidamos o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, neste ato, representando o Tribunal de Justiça de Goiás. O presidente da Academia Goianiense de Letras, senhor Aidenor Aires. Diretor da Academia Goianiense de Letras, senhor Hélio Rocha. O presidente dos egressos da UFG, senhor Eliomar Pires Martins. E o nosso homenageado nesta solenidade, o senhor Lauro Barbosa da Silva Moreira. Anunciamos a palavra do presidente para a abertura dos trabalhos. A todos os senhores e senhoras que nos honram com suas prestigiosas presenças, queremos, em nome da Casa do Povo Goianiense, a Câmara Municipal de Goiânia, agradecer-lhes mais uma vez a oportunidade de participar de uma sessão muito especial, aprovada por unanimidade neste Parlamento, para essa tarde-noite, em homenagem ao nosso embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira. Convido ainda em tempo o senhor Nilson Gomes, representando o secretário da Cultura, superintendente do Fomento e Incentivo à Cultura, Nilson Gomes. E, mais uma vez, quebrando o protocolo e contrariando a minha diretora legislativa, mesa de novo masculina, Maria Eugênia, para compor a mesa. Por favor. Convida para a mesa, por favor. Chegou agora. Quero convidar também o nosso presidente da União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás, Ademir Luiz, por favor. E sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão solene, muito especial, da outorga do título honorífico de cidadão goianiense ao embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, pela sua história, pela sua atuação no estado de Goiás, pela sua vizinhança e pelo seu querer bem pela goianidade. Convido a todos aqueles que puderem, em sinal de respeito, ficarmos em pé para cantarmos ou ouvirmos o hino nacional.
Convidamos o vereador Anselmo Pereira, autor da proposta de realização dessa sessão solene, para fazer o seu pronunciamento e, em seguida, fazer a leitura do diploma que concede o título de cidadão goianiense ao embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira e fazer-lhe a entrega. Está vacinado. Permita-me retirar a máscara em respeito a vossas senhorias, excelências, e até porque estamos aqui já com o local devidamente sanitizado. Quero mais uma vez dar-lhes uma boa tarde e noite, em nome da Câmara Municipal de Goiânia. Quero fazer um cumprimento muito especial e aproveitar para cumprimentar todo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que tem sido um grande parceiro dessa casa em uma série de situações, uma série de leis, uma série de movimentos, movimento de defesa da sociedade, da mulher, dos oprimidos. Quantas vezes o Tribunal de Justiça esteve nessa casa conosco. Em nome do ilustre desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, queremos cumprimentar a Vossa Excelência e todo o nosso tribunal. Fazer um cumprimento muito especial ao presidente da Academia Goianiense de Letras, meu amigo e idealista, imortal, Aideno Aires. Muito obrigado pela sua presença. Estenda os cumprimentos a todos os seus confrades, que nos orgulha muito nessa cidade. Fazer um cumprimento a essa figura. Eu era muito jovem, já lia o que Hélio Rocha escrevia. Olha, permita-me falar assim, guardei muitas das suas escritas. Muitas das suas escritas. E você nos orgulha muito como diretor da Academia Goianiense de Letras, e você tem escrito, falado a história de Goiânia principalmente. Para nós é um privilégio quando as suas crônicas aparecem nos jornais da cidade. Muito obrigado pela sua presença nesta casa. Meu companheiro da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás, presidente, Eliomar Pires, o idealista, visionário. E olha, eu acho que eu vou propor um dia uma comenda de mecenas para você aqui nessa casa, por trazer tantas coisas boas da cultura para esse parlamento. Cumprimentar essa cantora, que eu tenho um carinho muito especial, eu sou um fã dela incondicional, Maria Eugênia, que representa nessa mesa todas as mulheres aqui presentes. Eu já disse à doutora Nara que eu não admito mesa só de homem, tem que ter mulher nessa mesa. As mulheres lutam pelo seu empoderamento, no bom sentido, não empoderamento por arrogância, empoderamento, a presença feminina que suaviza as coisas do mundo, né? E eu quero lhe cumprimentar, em nome de todas as mulheres. Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres nessa casa. Quero fazer um cumprimento muito especial ao Dr. Nilson Gomes, representando o secretário de Estado da Cultura. Muito obrigado pela sua presença constante aqui na nossa casa. E é um privilégio ter aí o Estado participando conosco dos nossos acontecimentos. Presidente da União Brasileira de Escritores de Seção de Goiás, jovem, Ademir Luiz, muito obrigado. Deve ser o mais novo aí dos imortais que está nessa mesa. Eu fico muito feliz de ver a juventude já ocupando os lugares que é merecido. Agora, o meu cumprimento maior, e eu quero justificar a ausência de muita gente aqui, porque nós estamos ainda no processo de cautela da pandemia. A gente limita os convidados, para que amanhã a gente possa sair desse marasmo da saúde de forma definitiva. Se Deus quiser, até o fim do ano nós estamos livres dessa pandemia.
Mas meu cumprimento maior em nome do Parlamento goianiense, em nome da sociedade goianiense, em nome dessa terra de Pedro Ludovico Teixeira, de Dona Gessina, de Dom Fernando, do nosso primeiro prefeito, Venerando de Freitas, queremos cumprimentar aquele que se tornará dentro de poucos minutos, o mais novo cidadão goianiense e o nosso mais novo conterrâneo, a quem eu peço uma salva de palmas, nosso amigo Lauro Barbosa da Silva Moreira, que no decorrer do meu discurso, todos os senhores já o conhecem, mas eu vou até fazer aqui uma menção, uma série de oportunidades que a vida e a sua competência lhe proporcionou. Senhoras e senhores, todos os anos a Câmara Municipal de Goiânia procura homenagear as personalidades que, através de seus feitos, marcam a história do Estado, mas, no nosso caso, principalmente a história da goianidade. Uma dessas personalidades que hoje temos a honra de entregar o título honorífico de cidadão goianiense é o nosso querido amigo Lauro Barbosa da Silva Moreira. Lauro Moreira, filho do casal Nicanor de Faria e Silva e Honorina Augusta Barbosa e Silva, nasceu nos anos de 1940, na cidade de Anápolis, em Goiás. Viveu sua primeira infância feliz e tranquila na aprazível cidade de Itaberaí. Aos 10 anos mudou-se para São Paulo para estudar e foi morar na casa do tio Monteiro, um português que o influenciou muito na sua futura carreira e nas decisões que tomaram para chegar até hoje com esse currículo tão vasto. Dr. Lauro Moreira estudou em colégios tradicionais de São Paulo, como São Bento e o Arquidiocesano, onde o estudo era puxado e a disciplina muito rígida. Nessa época, a diversão de Lauro era o cinema, o que mais tarde o influenciou para que o mundo das artes e da cultura o proporcionasse as oportunidades que a vida lhe deu, e acabei de dizer, não foi de sorte, porque ele as conquistou. Assim como seu pai estudou advocacia, mas diferente dele, que seguiu a carreira política, Lauro optou pela diplomacia e principalmente pelas ações culturais. Bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, em 1962, fez o curso de preparação para a carreira de diplomata pelo Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores em 1964 a 1965. E já ingressou no serviço diplomático em 1965, tendo neste mesmo ano integrado o grupo de coordenação com os países socialistas da Europa de Leste, o Coleste, na qualidade de secretário executivo adjunto. Serviu em postos diplomáticos em Buenos Aires, Genebra, Washington, Barcelona e Marrocos, além de chefiar a divisão e difusão cultural e, mais tarde, o departamento cultural do nosso querido e tão tradicional Itamaraty. De 1981 a 1983, foi diretor superintendente do Trade Company Comexpost, em São Paulo, e presidente da firma de consultoria Lauro Moreira de Castro. E em 1997, foi nomeado presidente da Comissão Nacional para as comemorações do 5º centenário do descobrimento do Brasil e presidente ainda da Comissão Executiva Bilateral Brasil-Portugal para as comemorações do descobrimento do Brasil. Em 2003, foi diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Foi, desde 2006, o representante permanente, o primeiro embaixador do Brasil, junto à comunidade dos países da língua portuguesa, na sua sede em Lisboa. Em 2009, ao coroar sua longa carreira de diplomata, como embaixador do Brasil, junto à comunidade dos países da língua portuguesa, em Lisboa, Lauro Moreira foi agraciado pelo Movimento Internacional Lusófono, com o título de Personalidade Lusófona do ano daquele ano. E em 2011, recebeu especial homenagem da Câmara Municipal de Odivelas, Portugal, onde se inaugurou
uma das placas que hoje se encontra lá de forma permanente, em local público, distinguindo-o com o título de Príncipe da Lusofonia. Em 2016 foi agraciado com o prêmio de José Aparecido de Oliveira, o mais alto galardão outorgado pela comunidade dos países da língua portuguesa. E nesse mesmo ano foi eleito presidente do Conselho do Observatório da Língua Portuguesa, organismo internacional sediado na capital, em Lisboa. Para além de suas atividades profissionais de diplomata de carreira, foi sempre um militante das causas culturais e artísticas, dedicando-se às artes cênicas, ator e diretor, ao cinema, documentarista, e à fotografia, premiado por essas questões em cursos nacionais. Em todos os seus postos diplomáticos por onde passou, dedicou-se à promoção das artes e da cultura, principalmente brasileira, sobretudo à música e à poesia em língua portuguesa, proferindo palestras, escrevendo textos organizados e recitais. Queremos aqui fazer um detalhe, que quando fizemos o estudo do seu currículo, é responsável pela divulgação da língua portuguesa em Portugal, na Europa, fazia questão absoluta de ser o vetor da língua portuguesa em todos os lugares que ele ia. Realmente um diplomata à altura da sua competência, mas sempre procurando fazer com que, massageando a gramática, a língua e a fala portuguesa lá fora para toda a Europa. Em 1998, lançou o CD duplo Mãos Dadas, onde interpreta poetas de todos os países da língua portuguesa, e em 2005 gravou o álbum Manuel Bandeira, o poeta em Botafogo. Criou também o Grupo Solo Brasil para apresentar o que há de mais representativo na música brasileira no século XX. O grupo já esteve em 16 países, alcançando sempre um marcante sucesso. Recebeu as seguintes distinções honoríficas: do Brasil, Medalha do Mérito da Marinha em 1984, depois Medalha do Mérito de Santos Dumont em 1985, Comendador da Ordem do Mérito Militar em 1999, Gran Cruz da Ordem de Rio Branco em 1999, Gran Cruz da Ordem do Anhanguera do Estado de Goiás no ano de 2000. De Portugal, recebeu a Gran Cruz Ordem Infante Dom Henrique, e do Reino de Marrocos a Ordem Wissam al-Laoir. Em homenagem, em 2013, o grupo Ares e Mares abriu as portas da, abro aspas, Casa de Ler Lauro Moreira, para promover encontros anuais, desenvolver estudos, divulgar poetas, escritores e artistas, desenvolver ações culturais, como encontros, recitais, exposições artísticas, compartilhar, principalmente, como acabo de repetir e vou fazê-lo de novo, principalmente para divulgar a língua portuguesa. É um aficionado da língua portuguesa. É autor do livro de crônicas memorialísticas intitulado Quincas Blog, Meus Encontros, lançado em Portugal e no Brasil nos anos de 2019 e 2020. Lauro Moreira exerce atualmente a função de presidente do Conselho da Biblioteca Padre Euclides, instituição centenária localizada na cidade de Ribeirão Preto. Assim, senhoras e senhores, podemos ficar aqui horas e horas, apesar desse pequeno resumo, discorrendo sobre as inúmeras qualidades e feitos do nosso cidadão goianiense, que nos orgulha e enobrece a galeria, daqui a pouco, dos homens e das mulheres do município de Goiânia. O estado de Goiás e a cidade de Goiânia, principalmente, só tem a agradecer a essa extraordinária pessoa, homem do seu tempo, orgulho de toda a terra de Goiás e agora mais do que nunca da terra dos goianienses. Nesta casa, em quase 40 anos de vida pública ininterrupta, eu já entreguei
alguns títulos de cidadania, até porque aqui nós somos muito cuidadosos nas concessões de títulos. Nenhum vereador pode conceder mais do que 2 ao ano. Eu já concedi todos os meus anos. Mas geralmente os títulos são concedidos para quem está no poder, para quem está no ápice, para quem está no exercício dos mandatos, no exercício das funções, do privilégio. Nós estamos entregando para o Dr. Lauro Barbosa, pela sua vida, pela sua história, rememorando tudo aquilo que ele fez e que ele faz em benefício do Brasil, em benefício de Goiás e agora particularmente em benefício da nossa querida cidade de Goiânia. Então eu me sinto extremamente feliz de dar o título à história do ser humano Lauro Barbosa da Silva Moreira. O título honorífico de cidadão goianiense é uma honraria concedida pela Câmara Municipal de Goiânia, prevista na lei orgânica do município e no regimento interno desta casa, conferida às pessoas benevolentes, pessoas que consideram o nosso município de Goiânia de naturalidade distinta, cujos serviços são reconhecidamente alusivos e, por que não dizer, saudáveis à nossa cidade. Diploma honorífico de cidadão goianiense, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, expressando o pensamento do povo goianiense, corporificado pelo decreto de número 7, de 31 de março de 2004, votado pelo Poder Legislativo dessa capital, confere ao senhor Lauro Barbosa da Silva Moreira o título de cidadão goianiense pelos seus relevantes serviços prestados ao município. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Anselmo Pereira. Goiânia, 4 de outubro de 2021. Assinam o presidente Romário Policarpo, o segundo secretário Juarez Lopes e o primeiro secretário dessa casa, que sou eu, Anselmo Pereira. Pode, deve. Bom, com muito prazer, nós somos privilegiados. Devemos ter aqui umas 30 pessoas. São os senhores e os companheiros que estão de forma remota, ou como vocês querem falar na modernidade, online, esses nomes americanizados, mas eu falo assim, à distância, né? À distância. Nós somos os primeiros que estamos fazendo e participando da história do mais novo correligionário goianiense que vai falar pela primeira vez como cidadão goianiense na sua cidade. Tenha a bondade, embaixador conterrâneo Lauro Barbosa da Silva Moreira. Excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, autor da proposta de realização desta sessão solene e que ora preside a mesa. Meu caro desembargador Luiz Cláudio Vieira Braga,
já um velho amigo, mas é a primeira vez que nos encontramos pessoalmente. Hoje, Tribunal de Justiça de Goiás. Presidente da Academia Goianiense de Letras, senhor Aidenor Aires. Diretor da Academia Goianiense de Letras, senhor Hélio Rocha, todos os meus amigos muito queridos. Senhor, o presidente dos egressos da UFG, senhor Eliomar Pires Martins. Senhor Nilson Gomes, superintendente de Fomento de Incentivo à Cultura, representando o secretário de Estado da Cultura. Minha queridíssima filha, Maria Eugênia, minha cantora do Solo Brasil e amigo de toda a vida. Minhas senhoras, meus senhores, minha filha querida que está sentada ali, meus primos, meus parentes, muito boa tarde a todos. Senhor presidente Anselmo Pereira, eu gostaria de, por obséquio, dizer-lhe algumas palavras, antecipando-me ao que eu iria dizer em seguida, apenas para dizer que a sua equipe de investigação é realmente extraordinária, porque praticamente levantou toda a minha vida e me restaria pouca coisa a falar agora. De qualquer modo, seria uma repetição, mas de uma outra maneira, talvez de uma outra ótica, não é? Enfim, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer, sensibilizado, a honra que me confere hoje essa Câmara Municipal, outorgando-me o título de cidadão goianiense. Recebo essa honraria das mãos do vereador Anselmo Pereira, não apenas com júbilo, mas na modesta certeza de que minha fidelidade e permanente dedicação ao meu estado de Goiás e à sua capital, talvez a torne merecida. Embora tenha passado quase toda a minha vida fora das fronteiras de Goiás, afirmo e proclamo sempre, com indisfarçável orgulho, a minha ancestral e visceral goianidade. Nascido em Anápolis, mas de famílias oriundas da Arraial de Santana, mais tarde, em 1736, Vila Boa de Goiás, e de Curralinho, de Itaberaí, meus antepassados deitam raízes profundas nesta terra de Anhanguera, raízes que remontam, portanto, à chegada de Bartolomeu Bueno da Silva, a partir de finais do século XVII. Por outro lado, e procedente da bonita, da bela cidade de Amarante, uma das pérolas mais antigas do norte de Portugal, cujas origens, às margens do rio Tâmega, remontam a mais de 3 séculos antes de Cristo, aportou a Vila Boa de Goiás, em 1792, o cidadão Luiz Manuel da Silva Caldas. Sua união com uma jovem da nova terra veio a constituir um dos troncos de minha genealogia, enriquecido com a mescla da numerosa família Silva Moreira, procedente do Vale do Paraíba, em São Paulo, e que já se encontrava em 1757, segundo o nosso emérito historiador goiano Antônio César Caldas Pinheiro, em um sítio às margens do Rio das Pedras, ou seja, no distrito de Vila Boa, onde então começava a se formar o Arraial de Curralinho. Minha primeira infância, feliz como deveria ser toda a infância, eu a passei entre Itaberaí, Anápolis e Goiânia. Mas já aos 10 anos, como lembrava o nosso presidente, estimulado pelo idealismo de meus pais, que me desejavam ver matriculado em um estabelecimento de maior nível, transferi-me para São Paulo para estudar no Colégio São Bento, em regime de internato. Foram 3 anos que, somados aos 2 no Colégio Arquidiocesano, também em São Paulo, constituíram a base de minha formação e estrutura de minha personalidade.
ocioso lembrar que o Brasil naquele tempo era bem distinto do país de hoje. Parecia não existir senão os 8.000 quilômetros de litoral, onde a esmagadora maioria dos habitantes não tinham qualquer ideia do que havia neste vasto interior do país. E Goiás, minha distante terra ensolarada, tão diferente da Pauliceia fria, nevoenta e garoenta, estava agora para mim tão longe quanto a lua, tão distante como para os paulistas, a despeito de a haverem frequentado um dia com bandeirantes desbravadores. Tão remota para mim que os contatos com a família só se podiam fazer por cartas semanais ou, in extremis, por telegramas lacônicos. Com isso, quase me tornei um precoce especialista no gênero epistolar. A consolidação, porém, da formação de minha personalidade se deu no Rio de Janeiro, para onde se transferiu toda a família, a fim de que meu pai, Nicanor de Faria e Silva, pudesse exercer o seu mandato de deputado federal, para o qual for eleito em 54, após ocupar importantes cargos no governo Coimbra Bueno, e, em seguida, o mandato de deputado à Assembleia Legislativa do Estado. Dei início, então, a uma vida bastante diferente daquela que viver em São Paulo. Foi a época do curso clássico no Colégio Santo Inácio e depois de Direito na Pontifícia Universidade Católica. Época de efervescente entusiasmo e de grande agitação. Da presidência da Academia de Letras do Colégio, da leitura de vários escritores novos para mim, da descoberta definitiva da obra de Machado de Assis, até hoje meu autor de cabeceira e meu herói incontrastável, dos cursos de cinema e de teatro, da encenação de várias peças teatrais, inclusive algumas de autores clássicos, como Molière, e modernos, como Tennessee Williams, das atividades da Associação Cultural da Juventude, do jornalismo estudantil, da dedicação ao estudo de línguas, enfim, de uma etapa decisiva de minha vida, que acabou confluindo na escolha de minha profissão definitiva, com a prestação dos exames para a carreira diplomática, iniciados logo após a cerimônia de formatura no curso de Direito. E nem precisaria acrescentar que as férias escolares, para mim, para meus irmãos, para a família, só tinham sentido se fossem gozadas em Goiás, especialmente em Itaberaí, em casa dos avós maternos. Ingressando no Itamaraty, casa de Rio Branco, em janeiro de 64, dela só me afastei aposentado em fevereiro de 2010. Foram 47 anos de serviços prestados ao país. Seja como cônsul adjunto do Brasil em Buenos Aires, meu primeiro posto no exterior, ou cônsul, mais tarde, geral em Barcelona, seja como responsável pelo setor de política comercial e, em seguida, de política cultural da Embaixada em Washington, ou como secretário da Delegação Permanente do Brasil junto aos organismos internacionais em Genebra, seja como embaixador do Brasil no Reino do Marrocos, ou, finalmente, como primeiro embaixador do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em Lisboa. Em todos esses postos, procurei representar condignamente meu país, estabelecendo sempre um permanente diálogo amistoso com os interlocutores estrangeiros, governamentais e privados, pessoas e instituições, com vistas a abrir novos caminhos para a melhor promoção do Brasil nas mais diversas áreas. Por outro lado, os que me conhecem não ignoram que, a despeito de toda essa diversidade de áreas de atuação, sou daqueles que creem efetivamente no poder da cultura como traço de união entre os povos, como poderoso instrumento da paz e do desenvolvimento econômico e social. Com este firme propósito, e alimentado por esse mesmo ideal, atuei igualmente como titular de altos cargos do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro e em Brasília, como de diretor-geral do Departamento Cultural e, mais tarde, da Agência Brasileira de Cooperação. Tive ainda o privilégio de exercer por vários anos a chefia de assessorias internacionais nos Ministérios da Indústria e Comércio, da Fazenda e de Ciência e Tecnologia, bem como a presidência por 3 anos da Comissão Nacional para as comemorações do 5º centenário do descobrimento do Brasil. Cada uma dessas atividades, cada cargo exercido no Brasil ou no exterior,
representou um enriquecimento cumulativo e inestimável em minha vida profissional e pessoal, culminando, sem dúvida, em minha passagem de 4 anos por terras lusitanas. Em discurso pronunciado na veneranda Academia das Ciências de Lisboa, instituição fundada em 1779, e cujo secretário perpétuo foi o nosso admirável e ainda muito pouco conhecido e reconhecido José Bonifácio de Andrada e Silva, e ao agradecer o Prêmio de Personalidade Lusófona de 2009, que acabara de receber das mãos do presidente Mário Soares, afirmei com todas as letras e grande emoção estar convencido de que toda a minha vida, de estudante e adolescente em minha terra natal, a embaixador do Brasil na CPLP, fora apenas uma longa, embora não consciente, preparação para aquela experiência única que estava vivendo no regaço da lusofonia. Senhor presidente, senhores membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria agora de deter-me um momento sobre essa importante questão da lusofonia. Para mim, um fenômeno que transcende a mera questão linguística, envolvendo aspectos históricos, culturais e psicossociais de cada povo falante do português. Ao findar o século XIII, em 1297, o rei Dom Dinis, o rei poeta e lavrador de Portugal, toma a importantíssima decisão de adotar o português como língua oficial do país. Hoje, é a terceira do mundo ocidental e a primeira do hemisfério sul, falada por mais de 275 milhões de pessoas nos 4 continentes. Idioma oficial dos 9 países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se expandiu pelo mundo, como sabemos, na esteira da grande epopeia dos descobrimentos portugueses no século XV, época em que Portugal, a despeito de seu exíguo território e pequena população, se transforma na mais rica e potente nação da Europa. O diálogo intercultural e interétnico que se estabeleceu entre descobridor e descobertos, entre colonizador e colonizados, e sem que se entre aqui em qualquer juízo de valor sobre essa colonização, acabou também fazendo de nossa língua uma construção conjunta, na expressão do admirável escritor angolano José Eduardo Agualusa, onde aspectos sintáticos, lexicais e, sobretudo, fonéticos acusam uma sensível variedade em um processo de permanente enriquecimento do idioma original de Camões e Gil Vicente. Por isso mesmo, e parafraseando Fernando Pessoa, para quem minha pátria é a língua portuguesa, Mia Couto, o moçambicano, o grande escritor moçambicano Mia Couto, diz muito bem que minha pátria é a minha língua portuguesa. Ou seja, desse rico patrimônio imaterial, forjado a partir da experiência vivida no cruzamento desse triângulo Portugal, Brasil, África, ao longo de 5 séculos, emerge aquilo que chamamos hoje de lusofonia. Uma construção que teve um dia para começar, mas que não tem uma data para acabar. Algo em permanente evolução, um fenômeno infiere. É claro que para melhor se explicar o fenômeno, seria necessário examinar o marco histórico em que tudo isso se deu, exercício que não cabe, obviamente, no âmbito desta intervenção. A não ser para lembrar, muito resumidamente, o papel de Portugal nessa primeira empresa moderna, no dizer do historiador norte-americano Daniel Boorstin, coordenada por Dom Henrique, mais tarde consagrado como navegador, e sua legendária Escola de Navegação de Sagres, seu cabo canaveral, diria eu, e vale a analogia, de onde partiam as naves, não rumo ao espaço sideral, ao espaço infinito, mas sim ao mar tenebroso e ignoto. A partir dali, vão ampliando a abertura do Atlântico até culminar já no fim do século,
na descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1497 e, em seguida, no achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Foi o início de um diálogo intercultural, repito, e interétnico, com povos de várias latitudes, de línguas e culturas diversas, marcado pelo ineditismo e pela abertura em relação ao novo, ao não semelhante, ao diferente. Um processo de assimilação e integração, talvez único ao longo da história, que teve por base e lastro uma língua chamada portuguesa. Esta incrível epopeia que tanto sacrifício custou ao povo lusitano, que mais que vencer as tempestades, teve que superar as sombras do medo do mar ignoto, povoado de monstros marinhos assombrados, de que simples acidentes geográficos como o Cabo Não e sobretudo o Cabo Bojador eram símbolos maiores. Esta epopeia teve a fortuna de encontrar em sua própria língua seu incomparável cantor. E Camões, Luís Vaz de Camões, cantava não apenas a aventura de um navegante português, Vasco da Gama, mas a gesta de todo o povo lusíada que se lançou por mares nunca de antes navegados, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E mais tarde, e se mais gente houvera, e se mais mundo houvera, lá chegara. Já no século XX, outro grandíssimo poeta da língua se perguntou se tudo isso terá valido a pena. Resumindo em apenas 3 estrofes, de 4 versos, toda a grandeza e sofrimento na epopeia vivida por essa gente. Mar português, Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Minhas senhoras, meus senhores, retomando o tema específico da promoção do Brasil e de Goiás no exterior, apraz-me reiterar e ressaltar o especial carinho que sempre dediquei a essa missão. Na esfera cultural e ao longo de décadas, tive o prazer de divulgar pessoalmente ou através de projetos que concebemos no âmbito do Itamaraty, obras de escritores, poetas, músicos, fotógrafos, cineastas e artistas plásticos de Goiás, não apenas nos 6 países onde trabalhei de modo permanente, como em vários outros dos 4 continentes. Nos Estados Unidos, na Espanha, no Marrocos, na Argentina, na França, na Romênia, em Portugal, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Santo Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, e até no Timor-Leste. Tivemos a oportunidade de organizar e promover um sem número de eventos culturais, como exposições coletivas ou individuais de pintores como Antônio Poteiro, D.J. Oliveira, Cirão Franco, Cléia Costa, Roosevelt de Oliveira, Ros, entre outros, valendo-me por vezes até mesmo de peças de minha própria coleção particular. Do mesmo modo, promovendo concertos e recitais de musicistas com Fernando Cupertino, Consuelo Quirese, Andréa Teixeira e, muito especialmente, a mestra de todos nós, Belquis Carneiro de Mendonça, nossa inesquecível grande dama do piano brasileiro, que tive a honra e a alegria de, em várias oportunidades, apresentar na Espanha, na América Latina e no Marrocos. No campo literário, tive o prazer de realizar palestras e recitais com nomes ilustres da literatura goiana, a começar pelos celebrados Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Edis, Zé J. Veiga, Cora Coralina,
Sem falar em uma série de magníficas autoras e autores contemporâneos, como a Delista Silveira, que se encontra neste auditório, Gilberto de Mendonça Teles, Antônio José de Moura, Gabriel Nascente, Miguel Jorge e tantos outros. No tocante à divulgação da música popular brasileira no exterior, lembro, entre outros projetos, que na chefia da Divisão de Difusão Cultural do Itamaraty, nos anos de 87 a 89, produzimos o espetáculo que dei o nome de Verão Brasil, uma visão do país através de sua música, convidando para dirigi-lo o grande musicólogo, fundador e ex-diretor do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, meu amigo Ricardo Cravo Albim, e que alcançou êxito marcante em longa turnê, esse grupo, pela África, Marrocos, Tunísia, Argélia, Costa do Marfim, Angola, Europa, Espanha e América Latina, Venezuela. Já no início dos anos 90, como cônsul-geral do Brasil em Barcelona, criamos o Clube da Música Brasileira naquela cidade, reunindo um expressivo grupo de membros da comunidade catalã em torno da música e da cultura do Brasil. Nessa época, decidimos reunir um grupo de músicos brasileiros ali radicados e formar o conjunto Som Brasil, o que em idioma catalão significa Somos Brasil, nosaltres som Brasil, para apresentar um espetáculo que escrevi e dirigi, intitulado Uma Viagem através da Música do Brasil. Este show, que percorreu 21 cidades da Espanha com enorme sucesso, constituía uma tentativa de mostrar didaticamente a plateias estrangeiras um panorama da melhor música feita no Brasil ao longo de todo o século XX. Alguns anos mais tarde, em Brasília, em fins de 99, quando me encontrava como diretor-geral do Departamento Cultural de Itamaraty, o êxito desse projeto de Barcelona levou-me a retomá-lo e aperfeiçoá-lo, formando para isso o conjunto Solo Brasil, Grupo Solo Brasil, integrado quase completamente por artistas de Goiás, começando pelo maestro Chafim, Luiz Chafim, que está aqui presente, e nossa admirável cantora Maria Eugênia, que está aqui ocupando esse lugar, à nossa mesa. Além de 7 outros excelentes instrumentistas e técnicos, que aliás se encontra também aqui presente, um dos nossos técnicos extraordinários, Léo Bessa. Uma viagem, tudo isso para montar um espetáculo também intitulado Uma Viagem através da Música do Brasil, como já mencionado, e que apresenta esse panorama da música brasileira ao longo de mais de 100 anos, divididos em blocos cronológicos, onde são interpretadas algumas das melhores canções de cada época, antecedidos de uma breve narração, ilustrada pela projeção de imagens pertinentes, em que se contextualiza e se explica brevemente cada uma dessas várias etapas históricas. Êxito absoluto de público e da crítica em 20 países da Europa, África, América Latina e América do Norte, e em mais de 40 importantes cidades brasileiras, incluindo Brasília, Goiânia, Rio, São Paulo, etc. O grupo lançou em 2002 um álbum duplo de CDs contendo a gravação do espetáculo feito aqui em Goiânia, no Teatro Goiânia, na íntegra. Em memorável turnê por Portugal, em 2009, o Grupo Solo Brasil realizou não menos de 19 espetáculos em Lisboa, no Porto e em 9 outras cidades do país, além de gravar um DVD ao vivo, realizado pelo poeta e cineasta mineiro goiano Alberto Araújo, que está presente também, no belo Teatro da Trindade, em Lisboa, com a íntegra do espetáculo e que se encontra hoje no YouTube, à disposição dos amantes da boa música. O conjunto apresentou-se, ademais, a convite da Unesco e da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, a participantes de reuniões internacionais realizadas no Brasil. A crítica especializada em todos os países por onde passou o Solo Brasil foi sempre entusiástica em sua apreciação. Jornais e revistas estampavam em suas manchetes em espanhol, francês, inglês e até em alemão, já que o grupo representou o Brasil na Expo 2000 de Hannover,
a maravilhosa música do Brasil, cultura, alegria e diversão em uma resenha para puro deleite. O respeito da recreação foi a constante desse instrutivo e deleitoso passeio pela história da música do Brasil. Solo Brasil é um conjunto altamente profissional, etc, etc, etc. Em sua última turnê pelo exterior, envolvendo alguns países lusófonos, eu já mencionei um pouco o caso de Portugal, Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eu tenho a impressão, praticamente a certeza, que foi o primeiro conjunto brasileiro desse nível e com tantos membros que se apresentou na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, exatamente. Depois de ter se apresentado em Cabo Verde. O grupo recebeu, uma vez mais, verdadeira aclamação por parte da crítica e do público. Em Portugal, o diretor do Teatro Municipal de Almada, Joaquim Benite, publicou uma entusiástica apreciação em que afirmava, aspas, com um repertório de mais de 50 melodias, este espetáculo leva o público a percorrer a história da música popular moderna e contemporânea do Brasil. As breves intervenções de um narrador suportam uma viagem que vai desde Vila Lobos até Paulinho da Viola, passando por mestres como Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Chico Buarque. Em palco estão 7 instrumentistas, uma cantora e um narrador, clarificando uma evolução de décadas que às vezes se vê reduzida à MPB, popularizada pela segunda geração da Bossa Nova. A exemplo do que ocorria no exterior, no Brasil, onde o espetáculo também passou a ser apresentado, o entusiasmo da crítica era igual. Em Goiânia, Leonardo Razuc, de O Popular, destacou em longa matéria trechos como Grupo Solo Brasil faz uma emocionante e fantástica jornada através da música brasileira. Um encontro de excelentes músicos para apresentar ao exterior nossa riqueza rítmica. Uma diversidade incrível que deve deixar os estrangeiros realmente de boca aberta. E Joel de Alencastro Veiga, em excelente crônica no Diário da Manhã, escrevia: a aceitação pelo público, que vibrou e participou, encantado, desde os primeiros aos últimos acordes, fez com que uma viagem através da música do Brasil enchesse os nossos corações de alegria e ensejou a que pretendêssemos ter aqui novos espetáculos com a mesma categoria. E para não nos alongarmos mais nesses comentários de crítica, concluiremos citando uns breves trechos pinçados de um emocionado e emocionante artigo intitulado Um Canto de Brasilidade, publicado no Jornal do Brasil, do dia 30 de março de 2000, pelo respeitado criador do Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro, jornalista e escritor Augusto Marzagão, que era, à época, diretor do poderoso canal mexicano Televisa, após haver assistido ao nosso espetáculo na cidade do México, a convite do embaixador do Brasil, local. Escreveu ele, em alguns trechos: saio a caminhar pelas ruas do bairro Chapultepec, na cidade do México, e eis que encontro o nosso embaixador Francisco Junqueira, que me convida para o espetáculo que iria apresentar o Grupo Solo Brasil, do qual jamais ouvira falar. Decidi correr o risco de vê-lo, sem nenhum entusiasmo. Entro e encontro o auditório do Teatro de las Artes, superlotado de espectadores de todas as classes sociais, milionários misturados com os mais humildes filhos do Juan Pueblo. Para minha surpresa, o grupo é goiano e já se apresentou em várias cidades da América Latina e do Caribe, e tem agendas para os Estados Unidos, Europa e Norte da África. Mais surpresa ainda fiquei com a excelência do show, uma bem costurada retrospectiva da música popular brasileira, organizada com talento, acerto e bom gosto. Era impressionante a presença de Maria Eugênia no palco. Lembrei-me de Elis Regina, Gal Costa, Maria Creuza, depois das 3, com as suas vozes misturadas. Nada disso. Estava mesmo diante da personalidade inconfundível
de Maria Eugênia, a jovem goiana que arrancou emocionantes aplausos dos mexicanos e brasileiros à sua escuta. Lamentei a ausência nesta noite de gala de Hermínio de Carvalho, Sérgio Cabral e Ricardo Cravalbim, os quais certamente sairiam de lá com a alma em festa. E conclui: voltei para casa com a seguinte e reconfortante reflexão: como o nosso Brasil é vasto, versátil e surpreendente. Mesmo com todas as crises estruturais, conjunturais, comportamentais, demonstramos que ainda existe uma força no interior do país capaz de reacender a chama da esperança nos jovens brasileiros. Eles nos convencem de que não podemos perder a fé na nossa autoestima. Da boa música, fazem uma mensagem de encantamento e otimismo. Fim de citação. Senhor presidente, diante do exposto e do muito mais que não comportaria aqui acrescentar, creio que não seria descabido repetir com Pablo Neruda, confesso que vivi. E hoje, embora aposentado, prossigo minha viagem obedecendo à mesma rota e procurando manter o mesmo ritmo. Nisso, estou com o nosso fulgurante Padre Antônio Vieira, quando diz que só vivemos enquanto fazemos, quando não fazemos, apenas duramos. Concluo reiterando meus agradecimentos ao senhor presidente, à Câmara, à ilustre Câmara Municipal, pela honraria com que me distinguiu, e homenageando, se me permitem, a poesia goiana com a leitura de um poema imortal, que eu já procurei dizer em todas as partes por onde andei, de Cora Coralina, Oração do Milho, introdução ao poema do milho. Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Quando os deuses da Hélade corriam pelos bosques coroados de rosas e de espigas, quando os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando o Ruth respigava cantando nas searas de Boaz e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o bró nativo das tabas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. Alimento de porcos e do triste mul de carga. O que me planta não levanta comércio, nem avantaja dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o coxo abastecido de onde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras à volta dos ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizestes necessário e humilde. Sou o milho. Muito obrigado.
Lamento. Dos portadores de necessidades. Quando o nosso homenageado embaixador Lauro Barbosa, na sua peça-prima do discurso, dizia que há o canto da brasilidade, eu pensei que não falaria que há um canto da goianidade. Ficamos muito felizes em todo esse seu discurso, que é uma verdadeira peça cultural. E, para tanto, eu peço a Vossa Senhoria que possa nos conceder a cópia, mesmo com os rabiscos, que é o natural de todos nós quando fazemos discurso, mas é bonito que ficam os rabiscos para a posteridade, para que nós possamos fazer uma anotação nos anais da Câmara Municipal de Goiânia. O discurso de Vossa Senhoria não é apenas um discurso comum, mas é uma peça cultural, histórica, que precisa constar aqui nos anais da nossa casa. Quero ainda fazer constar a presença do meritíssimo juiz Abélio Volney, que está aqui presente, e pediria, se pudesse ficar em pé, é muito atrevimento nosso, mas nós queremos conhecer, a irmã do embaixador Dona Nina Maria Silva Correia e a filha do embaixador Mônica Moreira. Vamos dar uma salva de palmas, família. Muito obrigado pela honrosas presenças. Nesse momento, nós teremos uma apresentação musical do grupo tão falado e tão propagado, Grupo Solo Brasil, que está aqui presente. Representado pelos dois. E com a voz extraordinária de quem fez parte do canto da goianidade. Antes de começar, nós vamos dar ainda uma réplica ao nosso homenageado, para que ele possa se manifestar. Boa noite. Um minutinho. Eu só queria reiterar os meus agradecimentos a todos pelo carinho com que receberam essas palavras e queria, sobretudo, mencionar que está presente aqui uma pessoa que veio especialmente de Brasília para participar desta cerimônia, para prestigiar a cerimônia em seu próprio nome e em nome de uma grande figura que é o ex-deputado José Fernando Aparecido. José Fernando é filho simplesmente do José Aparecido de Oliveira, um homem que praticamente criou a CPLP. Ele e Mário Soares foram os grandes responsáveis nesse aspecto, pela criação da CPLP. E aqui está o Rafael Corradi, que eu agradeço muito. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor.
Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo coração sepultas o amor. O riso, a fé e a dor, em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste. Oh, meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar, jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de te envolver em todo padecer, de todo fenecer. Boa noite. É um prazer estar aqui homenageando uma pessoa que levou a tantos goianos, vereador Anselmo. O senhor viu como é difícil, né, ser goiano, assim, para a surpresa de todos. O grupo é goiano e o Lauro sempre bancou isso. E eu fico muito lisonjeada por estar representando tantos artistas que o Lauro, em toda a sua carreira, ele prestigiou. Viu? E eu egoisticamente só avisei hoje a ele que eu estava sem voz, não deixei que ele convidasse mais ninguém. Então peço perdão, estou mais como filha dele, porque eu aprendi muito com o embaixador Lauro Moreira. Realmente eu sou privilegiada de dividir um pouco com você, Mônica, esse privilégio de poder ter assistido tantas coisas de Lauro, tantas lições que eu aprendi com ele, que levo realmente por toda a minha carreira. Quando eu conheci Lauro em Brasília, num projeto chamado Temporadas Populares, nesse dia tinha acontecido um incêndio no meu apartamento. No dia que nós recebemos a mais importante homenagem de um jornalista ao Solo Brasil, foi o dia que nós passeamos nas pirâmides e eu estava sem fôlego. E hoje é tão importante, tão justo que esse grande homem receba essa homenagem, vereador. E eu justamente fiquei rouca. Mas eu cantei essa música porque é a música preferida dele, tá? Vou cantar mais uma, se vocês puderem me ajudar para homenagear esse artista goianiense agora.
meu coração. Não sei porquê bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim, meu coração. Não sei porquê bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Ah, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Muito bem. Para terminar, um samba bem animado. Vamos o primeiro samba gravado. Ou será que eu dou? Hã? Vamos ver. Vocês me ajudam, por favor? Vamos mostrar o entusiasmo. Eu tenho saudades da plateia que ama a música brasileira. Nós também, de Goiás, somos entusiasmados, não somos? Então, vamos embora cantar. Bora, bora. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará, na casa batucada de ioiaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Que sambe diferente noutras terras, outra gente num batuque de matar. Batucada, reunir nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para, meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Cadê a colher, Lauro Moreira? Alguém tem 2 colheres? Ah, não é possível. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha,
manhã fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. A Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Quem sambe diferente noutras terras, outra gente num batuque de matar. Batucada reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para, ó meu Brasil. Brasil, iluminar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Sambar. Quem é que tem embaixador assim que mostra cultura e alegria pro resto do mundo? Somos nós, agora somos nós goianienses. Obrigada, vereador Anselmo. Obrigada. Palmas a Maria Eugênia e ao nosso grupo. Muito bem, mais uma salva de palmas. O nosso homenageado mostrou realmente viva a música brasileira, viu? Nosso homenageado e nosso conterrâneo mostrou realmente que é um mecenas completo, né? Não só realiza, mas pratica. Dança bem, faz a poesia bem, divulga bem, completo. Eu quero encomendar aqui a direção da casa. Nós criamos, de nossa autoria, 2 comendas específicas da cultura. Belquise Spencieri, e criamos recentemente a comenda cultural Antônio Almeida, dono da gráfica Kelps, que fez tantos movimentos culturais benevolentes para os nossos autores e assim sucessivamente. Breve nós vamos convidar novamente o nosso homenageado, aí sim, ele já vai vir como goianiense e vai vir receber uma ou outra dessas comendas realmente da cultura goianiense. Ficamos extremamente felizes. Maria Eugênia, depois da pandemia, quase 2 anos, você é a primeira voz que canta na casa do povo goianiense. Mais uma salva de palmas para ela. E o seu parceiro do grupo, bem divulgado pelo nosso querido embaixador. Quero cumprimentar mais uma vez aqui a Valéria Vilela. Valéria, nossos cabelos estão ficando brancos. Somos colegas de sala de aula do ginásio, do colegial, Liceu de Goiânia e Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Goiás. Você precisa assinar a ficha de egressos da universidade. A ficha de egressos não paga nada. Nós somos lá dos egressos da Universidade Federal. O horário está meio avançado. Rafael Corrade, veja se apertando aí 2 minutos para que ele possa falar. O representante do José Fernando Aparecido de Oliveira. Pode falar, José. Rafael. Teste. Presidente Anselmo, a quem eu cumprimento em nome de todos os demais convidados, autoridades e cidadãos que nos assistem aqui hoje. Eu iria elogiar prontamente o embaixador Lauro,
em nome do ex-deputado José Fernando Aparecido de Oliveira e demais membros de uma comissão que já explico, mas eu preciso começar fazendo analogia ao samba dele, que mais do que a sofisticação intelectual, mais do que todo esse currículo invejável e de representante que muito nos orgulha como brasileiros, mais do que qualquer outro lugar específico, traz na ação aquilo que a gente sonha como imagem do nosso povo, da nossa nação, da nossa cultura e, como bem ele disse, das pontes que a lusofonia permite ao Brasil. Então, minha sincera admiração. Embaixador Lauro, não é com preocupação que eu digo que é uma honra a cidade de Goiânia tê-lo como cidadão homenageado aqui hoje. O senhor, no seu discurso todo, traz um conceito de perenidade. No âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em Brasília, foi formado um comitê responsável pelas comemorações dos 25 anos da comunidade dos países de língua portuguesa. O responsável é o José Fernando Aparecido de Oliveira. Eu fui incumbido, humildemente, de prestar um suporte ao embaixador Lauro, ao José Fernando e demais autoridades, comissão que hoje está na presidência do deputado Aécio Neves, na conformação desse evento, dessas comemorações. Eu trago aqui, em nome desse comitê, em nome dessas autoridades, um cumprimento caloroso por causa da perenidade que o senhor muito bem expressou, que a sua figura carrega, junto com esse conhecimento, com essa capacidade de traduzir a expressão lusófona, cultural, que desenvolve aquilo que a gente gostaria que o Brasil se conectasse lá fora, em qualquer lugar desse mundo. Um abraço, embaixador. Muito obrigado, Rafael Conrad. Mande um abraço a José Fernando Aparecido de Oliveira. Em breve vamos convidá-lo, quando formos entregar a comenda, Antônio Almeida ou Belqui Spencieri. Nós vamos encerrar, as coisas boas nessa casa também se findam. Eu quero fazer um agradecimento à nossa equipe, Patrícia, Renata e Ludmila. Patrícia, por sinal, é de Itaberaí, toda a família, irmã do deputado Barbosa Neto. São as pessoas que estão me ajudando. E a equipe da casa, com a doutora Nara, Nixon, Luana, Sebastião, Gisele e Antônio. Muito obrigado por nos proporcionar uma belíssima tarde. Mas, para encerrar, ele foi extremamente feliz em lembrar a nossa poetisa maior, Cora Coralina. E eu vou dedicar a ele uma das mais belas poesias de Cora Coralina. Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajudando e juntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doce. Recomeça. Faz de tua vida, às vezes mesquinha, um belo poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Reflete boa parte da vida do nosso homenageado. Quero agradecer a todos os senhores, senhoras, autoridades, aqui que nos prestigiaram com as suas honrosas presenças, e dizer que esta casa está fazendo nesse momento justiça com as suas próprias leis, ao colocar na galeria da goianidade o nosso homenageado, Dr. Lauro, que ficará de forma indelével anotado para sempre para os homens e as mulheres que profetizam a cultura, o saber e, por que não dizer, o bem-estar da nossa sociedade. Vamos convidar depois a todos os senhores, ele vai descer,
Nós vamos tirar uma fotografia, primeiro com a família, depois com todos os convidados, para que nós possamos deixar aqui para os 88 anos da vida da nossa querida cidade e os 86 anos da nossa querida Câmara Municipal de Goiânia. Então, todos uma boa noite, uma boa semana, muito obrigado e declaro encerrado a presente sessão.